Queridos amigos, nós vamos invocar a proteção da Virgem Maria, a Mãe do Verbo de Deus que se fez homem, para esse momento de início de comentário do Catecismo da Igreja Católica. Nós nos ocuparemos do Catecismo ponto por ponto, para que os amigos e irmãos da Diocese de Itumbiara tenham acesso àquele tesouro imenso da doutrina cristã que é o Catecismo, né? Nós já tivemos a ocasião de apresentar a introdução feita pelo Papa João Paulo II, a explicação da origem do catecismo, da sua utilidade e do bem que ele representa para a comunhão na fé da Igreja, né? Então nós vamos começar pelo prólogo, né? Que a Virgem Maria nos ajude e que ela nos ajude a conhecer melhor o seu Filho, a conhecer o Pai de Jesus e nosso Pai, e que nos ajude a estar em maior comunhão e intimidade com o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O prólogo do Catecismo começa assim, com alguns versículos bíblicos em citação, né? Pai, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o Deus único e verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Uma citação de João 17:3, portanto, da oração sacerdotal de Jesus. Pois é a seguinte: Deus, nosso Salvador, quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. E depois o último versículo: não há debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. A não ser o nome de Jesus. O verbo que aparece aqui repetido em duas citações é o verbo conhecer. Conhecer a Deus, né? Conhecer a verdade, conhecer a Cristo, conhecer a verdade. Deus, nosso Salvador, quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, que é o próprio Jesus. Ele disse em certa ocasião: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a vida eterna consiste em conhecer o Pai e conhecer a Jesus que o Pai enviou. A palavra conhecimento, usada nas Escrituras, tem um significado diferente do nosso conhecer, mais ou menos intelectual das coisas, né? A palavra conhecer nas Escrituras significa entrar em intimidade com alguém. E por isso é usado também para explicitar o significado da relação conjugal. Um homem e uma mulher se conhecem quando entram na intimidade conjugal, na intimidade do marido e da esposa, do marido e da mulher. E é muito bonito ver isso porque em vários momentos, quando Deus fala da sua relação com o seu povo, ele fala de aliança, uma aliança semelhante à do matrimônio, análoga ao matrimônio. Deus é esposo do seu povo, é esposo de Israel, Cristo é o esposo da igreja e o esposo quer a fidelidade da sua esposa. Aliança, Deus conhece o seu povo e quer que o seu povo o conheça. Deus está em íntima comunhão conosco, Ele nos criou para que nós estivéssemos em comunhão com Ele. E disso já vamos falar mais detidamente. Deus quer que nós o conheçamos, que conheçamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Jesus mostra que o significado da vida eterna é precisamente esse: estar em íntima comunhão com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, em viver na unidade da Trindade, desde já aqui na Terra, pela comunhão, pela experiência da comunhão dos santos, mas pela eternidade, quando nós seremos chamados à presença do Senhor no fim dos nossos dias e no juízo final. A vida do homem aqui na Terra, diz o prólogo logo no primeiro ponto, consiste em conhecer e amar a Deus. Eu acrescentaria até mais uma palavra: conhecer, amar e servir a Deus. Deus, infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, em um desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para fazê-lo participar da sua vida bem-aventurada. Esse trecho, que é a primeira frase, a primeira oração desse ponto número 1 do Catecismo, diz muitas coisas. Deus, infinitamente perfeito e bem-aventurado. Deus é feliz. Desde toda a eternidade, antes da criação do mundo, Deus era feliz, plenamente perfeito. A criação não é algo que acrescente nada a Deus, a perfeição divina. As coisas criadas não acrescentam nada. Nosso louvor, o nosso culto não acrescenta nada a Deus. Há um prefácio
da Santa Missa que diz assim: ainda que os nossos louvores não vos sejam necessários, vós nos dais o dom de vos louvar, porque se eles nada acrescentam à vossa infinita bondade, eles nos ajudam a estar mais perto de vós. Então Deus nos criou por uma sobreabundância de amor, né? Para participar da felicidade dele. Ele é tão completamente feliz e tão completamente perfeito que quis, ao criar-nos, que nós participássemos da sua perfeição, da perfeição da sua infinita liberdade, da sua infinita bondade, da sua infinita misericórdia. Criou livremente o homem, diz o Catecismo, para fazê-lo participar da sua vida bem-aventurada. O Concílio Vaticano II, num dos documentos, diz que Deus criou o homem por si mesmo, ou seja, a única criatura que existe na face da Terra que Deus criou por si e para si, por causa dele mesmo, é a criatura humana, o homem e a mulher. Homem e mulher os criou. E nos dá a possibilidade de participar do seu poder criador, da sua força criadora, mediante a união entre homem e mulher, que pode gerar vida nova na pessoa dos filhos e vida nova na mútua ajuda que se oferece o casal. Deus nos convida para participar da sua vida bem-aventurada, da sua vida plenamente feliz. Essa bem-aventurança, no decorrer da nossa história, pode ser alcançada de modo ainda imperfeito, mas na medida em que nós nos aproximamos de Deus, que está sempre perto de nós, a nossa alegria vai se tornando mais perfeita até que Deus seja tudo em nós. Então, a vida dos santos não é nada mais, nada menos do que essa bem-aventurança que passa pela cruz de cada dia, mas que se torna perfeita na completa bem-aventurança, na completa visão de Deus na eternidade. A segunda frase desse primeiro ponto diz assim: eis porque desde sempre, em todo lugar, está perto do homem. Deus está sempre perto. Na experiência do pecado, não é Deus que se afasta de nós para nos punir. Somos nós que perdemos, que rejeitamos o amor de Deus, a proteção de Deus, e por isso Deus consente que nós nos afastemos dele e nos corrige, né? E isso dá ocasião à nossa correção, que é sempre amorosa, embora às vezes sofrida. Deus chama o homem e o ajuda a procurá-lo, e o ajuda a conhecê-lo e a amá-lo com todas as forças. Deus não só nos chama, nos cria, nos chama, como ainda nos ensina o caminho a percorrer para estar perto dele. Ele manda Jesus, seu Filho, que é o Verbo, que é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a meta, ele é o caminho e ele é o conteúdo da verdade plena, que é o próprio Deus. Continua o Catecismo. Deus convoca todos os homens dispersos pelo pecado para a unidade de sua família, a Igreja. O Concílio Vaticano II fala da Igreja como sacramento universal de salvação do gênero humano, né? Da unidade do gênero humano. Vejam, meus queridos diocesanos, queridos amigos e irmãos em Cristo, Deus nos cria e nos convoca da dispersão do pecado para a unidade de sua família, a Igreja. Com o pecado dos primeiros pais, aquela unidade de amor que havia entre o homem e a mulher, entre o casal e os filhos, se rompeu, né? Aquela unidade se rompeu, as pessoas se dispersaram. Rompendo com o vínculo de amor a Deus, rompemos também com a grandeza do vínculo de amor entre nós. Criou-se a dispersão e a divisão entre os homens, os conflitos, criou-se a dinâmica do fratricídio em Caim e Abel, né? E Deus nunca se cansou de nós, nunca se cansou da sua criatura, né? E Ele nos chama e nos convoca a todos, dispersos pelo pecado, para a unidade da sua família, a Igreja. E precisamente Ele faz isso aonde? Cada vez que nós celebramos a Eucaristia, Deus nos reúne da dispersão mediante o dom do Espírito Santo e a força da Eucaristia. Os grãos de trigo que formam um só pão são o novo fundamento da nossa unidade. É Cristo que nos convoca à unidade. Então, é muito bonito ver nas nossas missas, quando o padre invoca o Espírito Santo sobre os dons, impõe as mãos sobre o pão e o vinho para que se torne o corpo e sangue de Cristo.
Logo em seguida, depois do eis o mistério da fé, ele invoca o Espírito Santo para que os homens do mundo inteiro sejam reunidos da dispersão e se tornem um só corpo e um só Espírito. Então, há duas invocações do Espírito Santo na Eucaristia. Uma para formar o corpo de Cristo eucarístico e outra para reconduzir a plena unidade, o corpo de Cristo disperso pelo mundo inteiro por causa das forças do pecado. Se o pecado cria uma força centrífuga no gênero humano, Cristo cria uma força centrípeta, atrai para si. Faz isso por meio do Filho que enviou como Redentor e Salvador quando os tempos se cumpriram. Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Enviou o seu Filho. A plenitude dos tempos é aquela conjunção de fatores históricos que Deus levou em conta para agir de modo providente e enviar o seu Filho para a salvação do mundo. Deus é Senhor da história. Ele se vale de muitos meios para reunir na unidade, respeitando plenamente a nossa liberdade de ação, mas Ele está perto de nós, está conosco e nos acompanha. Então Deus nos convoca à unidade por meio do seu Filho, que Ele enviou como Redentor e Salvador quando os tempos se cumpriram. Nele, em Cristo e por Ele, o Pai chama os homens a se tornarem no Espírito Santo seus filhos adotivos e, portanto, herdeiros de sua vida bem-aventurada. Nós somos chamados a nos incorporar a Cristo mediante o batismo, que nos torna membros de Cristo e da sua Igreja, para ser herdeiros da vida divina que nos é dada por meio do sacrifício de Cristo na cruz e pelas águas do batismo que nos conferem pessoalmente e comunitariamente aquela graça que Cristo conquistou para nós. Né? Nele, Ele chama os homens a se tornarem no Espírito seus filhos adotivos. Algumas pessoas questionam a palavra filho adotivo, porque talvez pensem no significado meramente jurídico dessa expressão no nosso mundo. A adoção é uma escolha de Deus. Ser filho adotivo, ou ter filhos adotivos para Deus e nos adotar com o espírito de adoção filial, é escolher a cada um de nós por amor para sermos filhos dele. O Filho Eterno, Jesus, é filho por natureza divina. Nós somos filhos porque Deus nos chama a Ele, porque Deus quer, porque Ele quer a cada um de nós por amor. Ele nos criou por amor e nos criou para estarmos com Ele. E quando nós acolhemos a Sua palavra de salvação e acolhemos o batismo, entramos na igreja, nós entramos na intimidade da família divina. E essa intimidade cresce na medida em que nós ouvimos a palavra e nos alimentamos dos demais sacramentos. E essa intimidade, portanto, é a herança da vida bem-aventurada, que será plena felicidade nos céus. O segundo ponto, leio por inteiro, diz o seguinte: a fim de que esse chamado ressoe pela terra inteira, Cristo enviou os apóstolos que escolhera, dando-lhes o mandato de anunciar o Evangelho. Diz ele: ide, fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Fortalecidos por esta missão, os apóstolos saíram a pregar por toda parte, agindo com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que a acompanhavam. Vejam como é bonito. Deus organizou a vida do seu Filho aqui na Terra, a vida dos discípulos de Jesus, a nossa comunidade eclesial, para que o anúncio fosse feito um anúncio de felicidade, um anúncio da sua vida divina, de fazer participar da intimidade da Trindade. E nos dá sinais muito simples, sinais quase banais, como a água e algumas palavras, como o óleo da unção, com algumas palavras que fazem com que a pessoa lavada pelas águas do batismo ou ungida com o Santo Crisma tenham efeitos de graça e de participação mais plena na vida divina. Então Deus dá, através dos sinais externos, uma graça interior. Ele nos reconduz a Ele. Mas para que tudo isso aconteça na terra inteira, Cristo enviou apóstolos,
Apóstolos quer dizer enviados, precisamente. Apóstolos, aqueles que ele escolhera de antemão, dando-lhes o mandato de anunciar o Evangelho e de fazer que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. Jesus diz isso aos discípulos precisamente no momento da sua ascensão aos céus. E depois faz uma promessa que parece paradoxal. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como ele está conosco se ele sobe aos céus pela ascensão? Ele permanece conosco porque envia o Espírito Santo, que é o Espírito do Pai e do Filho. Ele permanece conosco na Eucaristia que celebramos. Ele permanece conosco porque ele é a palavra viva, a palavra eterna do Pai. Ele é o Verbo de Deus que se fez carne e que permanece presente na Igreja. Ele é alimento de vida eterna, tanto na mesa da palavra quanto na mesa do pão. E Jesus está presente no meio de nós cada vez que nós nos unimos na oração e na escuta da sua palavra. Então, Ele está conosco, Ele não nos abandona. Fortalecidos com esta missão, os apóstolos saíram a pregar por toda parte, agindo com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio dos sinais que acompanhavam. Deus, na sua infinita bondade, designou que os apóstolos, designou por meio de Jesus que os apóstolos tivessem uma participação nos seus poderes de dar sinais, de fazer sinais miraculosos até, para que as palavras fossem confirmadas com gestos da magnificência do amor de Deus, com a sua infinita misericórdia. Deus deu sinais de cura para manifestar o perdão dos pecados. Deu vários sinais, permitiu aos discípulos fazer sinais de cura de pessoas que não podiam andar, para que se visse que Ele pode nos fazer caminhar para a vida eterna. E assim por diante. Deus confirma a palavra pregada pelos seus discípulos com sinais que acompanham. É bonito ver uma cena que acontece nos Atos dos Apóstolos, quando Pedro estava com João, viram alguém que pedia esmolas, era um pobre coxo, uma pessoa com dificuldades de mobilidade, e São Pedro diz: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E o autor sagrado relata ainda que aquele homem saiu e foi andando, saltando e louvando a Deus pela graça recebida. Mas muito mais do que recuperar o movimento das pernas, é preciso recuperar o movimento vital de estar caminhando para Deus. E aquele homem recebeu essa graça pelo anúncio do Evangelho. Ponto 3 nos ajuda a perceber algumas coisas mais, alguns pontos importantes também que vão chamar a nossa atenção. Aqueles que com a ajuda de Deus acolheram o chamado de Cristo, eles responderam livremente, foram por sua vez impulsionados pelo amor de Cristo a anunciar por todas as partes do mundo a boa notícia. Evangelho é boa notícia, é boa nova. Aqueles que acolheram o chamado de Cristo, e aqui não se fala somente dos que recebem uma missão no sacerdócio ministerial ou a vida religiosa, mas de todos aqueles que acolheram o chamado de Cristo pelo batismo e aceitaram o batismo. Aqueles que foram batizados, receberam os sacramentos da iniciação cristã, responderam livremente a Cristo, são impulsionados pelo amor de Deus, são impelidos pelo amor de Cristo a anunciar por todas as partes do mundo a boa nova. Vejam, quando nós recebemos o sacramento do batismo e da confirmação, no conjunto da iniciação cristã, nós recebemos o espírito de adoção filial, os dons do Espírito Santo, que é o espírito de adoção filial, para nos tornarmos capazes de entrar na intimidade com Deus, de entrar na vida divina e de falar com Deus como filhos amorosos falam com o Pai. É uma graça especial do batismo, entrar na intimidade com Deus e tornar-nos capazes de comunicação com o Senhor, de comunhão com o Senhor. E quando recebemos a unção crismal, pelo sacramento da confirmação, nós somos ungidos para nos tornarmos defensores da fé, proclamadores intrépidos do Evangelho. Somos ungidos com o especial dom do Espírito Santo que nos torna aptos
a falar bem do nosso Pai Deus, como filhos amorosos falam do seu Pai. A falar bem da nossa família, que é a igreja, da nossa mãe igreja, como filhos amorosos falam da própria mãe. Perceber essa graça que é alimentada pela escuta da palavra e pela oração, só pode ser vivida plenamente se nós, impelidos pelo amor de Cristo, nos entregamos ao encontro permanente com Ele. Esse tesouro recebido dos apóstolos, diz o Catecismo, foi guardado fielmente por seus sucessores. Todos os fiéis de Cristo são chamados a transmiti-lo de geração em geração, anunciando a fé, vivendo-a na partilha fraterna e celebrando-a na liturgia e na oração. Aqui é um trecho muito bonito, porque dá até o sentido do próprio catecismo. Vejamos. Aqueles que, com a ajuda de Deus, acolheram o chamado de Cristo a se tornar discípulos e missionários e responderam livremente, são impulsionados ao anúncio do Evangelho. Aonde? Em todas as circunstâncias da nossa vida. Aqui se fala especificamente, ou mais especialmente, dos apóstolos, mas pensemos na vocação de todos os batizados. Nós somos chamados a ser apóstolos e a ser santos, ou a ser santos apóstolos ou apóstolos santos. O Concílio Vaticano II trata como uma novidade reconquistada desde o tempo dos primeiros cristãos, essa vocação universal de todos os batizados à santidade e ao apostolado. Essa talvez seja a grande novidade do Concílio Vaticano II, recuperar uma verdade de sempre. Somos chamados a ser santos e apóstolos. Esse tesouro recebido dos apóstolos foi guardado fielmente por seus sucessores. Aqui se trata de uma característica própria da catolicidade da Igreja, ou da apostolicidade da Igreja. Ser católico significa pertencer a uma comunidade que recebe a sua doutrina mediante a sucessão apostólica como um tesouro que vem sendo transmitido de geração em geração desde os apóstolos até os dias de hoje. É o chamado Depositum Fidei, ou depósito da fé, que os apóstolos guardaram e transmitiram aos seus sucessores, os bispos, que por sua vez os transmitiram às gerações seguintes e chegaram até nós, e nós somos chamados a saborear as delícias do amor de Deus entre nós, a saborear a amizade com Deus e a amizade entre irmãos e a transmitir o sentido dessa amizade com Deus e com os irmãos à geração seguinte. Essa é a nossa missão. Na igreja tem um papel especial os bispos e os seus colaboradores, os cooperadores da ordem episcopal, os padres, que mediante o sacerdócio ministerial e a força da sucessão apostólica transmitem de modo fiel o ensinamento de Cristo que ele confiou aos apóstolos. Não só o ensinamento, a palavra, mas também os tesouros da graça, como são a Eucaristia e os demais sacramentos. Nós somos chamados, portanto, também a acolher os tesouros da graça, a viver segundo eles e a viver isso na partilha fraterna. Aquilo que nós recebemos em comum, como herança comum para todos, se transforma em um impulso para que os bens criados, os bens da criação que nós que nós usamos para atingir o fim da nossa vida nessa terra, que é amar a Cristo, conhecer a Cristo, amar a Deus e conhecer a Deus, eles devem ser compartilhados com todos. Então, não pode haver, pelo menos no nosso coração, não pode haver lugar para a fome, a pobreza, a miséria. A partilha fraterna deve suprir todas essas dificuldades e injustiças trazidas pelo pecado. Então, a Igreja, nesse sentido, também se torna um sacramento de partilha fraterna, um sacramento que é um sinal eficaz daquela necessária comunhão de bens que há entre os homens, do bem comum como fonte de sua doutrina social também. E além disso, a Igreja que recebe o ensinamento, recebe os tesouros dos sacramentos, recebe também um modo de cultuar a Deus, de prestar culto a Deus que se dá em duas direções, ou em duas vertentes mais do que direções, que são indissolúveis, ou indissoluvelmente unidas, indissociáveis.
O amor de Deus é derramado sobre nós, a força do Espírito Santo é derramada sobre a igreja, nós recebemos o amor do Pai e do Filho, o Espírito Santo é a alma da nossa alma, é a alma da igreja, e nós devemos devolver, por assim dizer, esse amor a Deus por essas duas vias inseparavelmente unidas. A via das obras de misericórdia, do amor ao irmão, e a via do culto de louvor e adoração a Deus. Claro, como diz São João, que quem diz que ama a Deus e não ama ao próximo, mente. Então, o nosso amor aos pobres, ao próximo, àqueles que sofrem, é um amor que nasce da nossa união com Cristo. E o amor a Cristo, a união e o culto verdadeiro ao Senhor, ele tem a sua contraprova precisamente na nossa comunhão fraterna com os nossos irmãos e na nossa partilha de bens, na preocupação com os outros, nas obras de misericórdia. Aqui nós vemos claramente uma menção que o Catecismo faz de 4 características da comunidade primitiva. Todos os fiéis têm o depósito da fé, perseveram na doutrina dos apóstolos, vivem na partilha fraterna, celebram a liturgia, são perseverantes na fração do pão, na liturgia da comunidade, e, portanto, também perseveram na oração. Então, essas 4 características da comunidade nascente vão nortear a composição de todo o catecismo, que fala dos tesouros da fé, da doutrina de Cristo, dos tesouros da revelação, que é a primeira parte do catecismo, que fala do credo, que é um comentário ao símbolo dos apóstolos, a profissão de fé nossa. Então, todos os artigos de fé vão sendo desenvolvidos ao longo dessa primeira parte do catecismo. A segunda parte do catecismo fala da economia sacramental, ou seja, da vida litúrgica da igreja, a celebração do mistério cristão. Então, aqui nós percebemos que aquilo que nós recebemos, proclamamos, que nós professamos, é vivido de modo interior, íntimo, completo, participado, frutuosamente participado na celebração da vida da igreja mediante a liturgia. Depois, tudo isso tem seu reflexo no nosso agir cristão, no nosso agir humano na sociedade. Então, a terceira parte do catecismo trata da vida em Cristo, ou seja, dos princípios morais que norteiam a vida humana a partir da fé recebida dos apóstolos. E, por fim, a nossa intimidade com Deus na quarta parte, que é a parte da oração. Então, com essas indicações, nós encerramos por hoje esse primeiro encontro nosso sobre o catecismo e pedimos a Deus que nos ajude a saborear com cada vez maior amor aquilo que Deus nos dá como tesouro, como herança comum e que chegou até nós pela fidelidade dos apóstolos, dos sucessores e da igreja, que cada geração transmite a próxima, recebe da anterior e transmite à próxima aquilo que recebeu. Então, nós somos uma comunidade que tem um aspecto que os filósofos chamariam de sincrônico, quer dizer, uma comunhão horizontal no tempo, né? As pessoas que vivem nesse momento da história na Igreja Católica vivem uma comunhão profunda com o Senhor e entre si, mas também uma comunhão diacrônica, ou seja, aqueles primeiros cristãos são irmãos nossos e agora estão nos céus e gozam da felicidade eterna, mas intercedem por nós, né? Essa comunhão diacrônica, chamada também comunhão dos santos. Vivemos, portanto, no tempo, mas já com um certo sabor de eternidade.